pessoal, estamos aqui em Porto Alegre, no Clube de Cultura, aqui em Porto Alegre, para ver a exposição Minha Casa, Minha Vida, com todos esses artistas, e a gente vai caminhar aqui pela essa exposição que está no espaço André Frank, aqui no Clube de Cultura, e vamos conversar sobre essa exposição. Rodolfo, fala aí. Oi, Leonora. Oi, pessoal. Então a gente está aqui com o nosso convidado, entrevistado, o Paulo de Tarso Ricordi, que é jornalista, cartunista, um dos participantes do Grifo, que é a publicação promotora desse evento que nós vamos mostrar para vocês agora, tantinho por tantinho. Mas antes da gente falar da exposição, Paulo, vamos contar o que é o Grifo, né? Esse encontro de cartunistas, esse encontro de democratas aí. O Grifo é uma retomada da nossa geração de 1972, que começou a botar cartoon para fora. A Folha da Manhã, naquela época, naquela data, 72, criou um caderno de final de semana, um caderno de humor, editado pelo Fraga e pelo Edgar Vasquez. E foi uma explosão. Logo, na Zero Hora, o Juarez Fonseca também criou página de cartoons e tal. E aconteceu esse fenômeno, que é o fenômeno de meios de comunicação, né? Tu ter meios onde publicar. Começou a aparecer gente gurizada, e abrindo as gavetas e tirando cartoon, e a possibilidade, e ter onde publicar, gerou então uma roda que foi nominada o Boom Gaúcho do Humor, né? Os humoristas do centro do país nos reconheciam deste modo, né? As parcerias. Então esta geração que continuou por muito tempo fazendo, e com a morte dos meios de comunicação no Rio Grande do Sul, o fim dos espaços para o humor, o fim do espaço para o quadrinho, o fim do espaço para a charge, principalmente, numa dessas nos demos conta que estávamos, os que ainda estavam desenhando profissionalmente, isoladamente, ficar lá na sua casa, no seu ateliê, desenhando e tal, e sem contato, e nós estamos sentindo esta angústia justamente no momento, no momento do Bolsonaro, primeiro governo Bolsonaro. Por acaso aqui mesmo, no Clube de Cultura, nem me lembro que havia... O Beer estava lançando um livro dele de cartoons. Então cada um fazendo seu trabalhinho isoladamente. Estamos numa mesa reclamando justamente disso. Temos uma brutal necessidade da gente ter de novo um jornal. E ficou aquela conversa, Schroeder, o Eugênio Neves, eu estava ali, estava o Beer, e bueno, e aquilo ficou meio solto. E seguimos trabalhando nesta ideia. Um dia uma aluna minha, uma ex-aluna minha, Kátia Marco, respeitável, maravilhosa Kátia Marco, editora do Brasil de Fato Sul, me chamou para tomar um cafezinho, com frequência a gente fazia isso, né? E aí, Paulinho, o que tu está achando? Eu disse, eu um pessimismo. Eu disse, pois é, levamos um pau no Porto Alegre, um pau no Rio Grande do Sul, um pau no Brasil, os caras privatizando e tal, eu tão pessimista, terminar um cafezinho. Eu dei ali, caminhei metade da quadra, isso me deu uma vergonha. Eu disse, como é que eu posso dizer isso para essa guria, principalmente? Puta merda. Aí telefonei pro Schroeder, né? Não, a conversa está continuando aqui, nós estamos continuando a ideia para o jornal, então tá, vamos largar e vamos fazer o Grifo. Outubro puxa vida, nós já estamos no quarto, quinto, agora estou ficando na dúvida. Nós estamos indo para o quinto ano e tal. E aí começamos, né, do meu jeito de buscar gente, buscando gente, né, do país inteiro, quem são os caras, né, e entrou o Miguel Paiva, que está como sócio-atleta fundador, e que nos disse, olha, legitimamente vocês são a sequência do Pasquim, né, e o Grifo é isto, né, claro, né, naturalmente as nossas divergências, né, de opinião, né, um jornal mais universal, um jornal mais local, um jornal mais assim, um jornal de mais texto, um jornal de mais humor, né, e esta dinâmica que nos alimenta. E nesse processo vocês já fizeram várias exposições. Nós estamos aqui nessa Minha Casa, Minha Vida, que a gente já vai falar e vamos
De repente tem obras como essa do Rubem Castilho, né? Impressiona pela força, pela cor. Tem o Agente de Laranja, mais do Edgar Vasquez, o nosso grande criador do Rambo, talvez o personagem do humor gaúcho, personagem gaúcho mais forte, assim, né? A gente vai ver toda essa posição, mas eu queria que vocês, além do jornal, produziram essa forma de levar a vossa arte para um ambiente mais amplo. Se não me engano, eu posso estar errado aqui, mas houve até exposições de charges, da rebelião do cartunista contra o governo neofascista, assassino de Bolsonaro. Teve uma coincidência que na verdade nos dá arrancada. Eu não estava, foi antes do Grifo, os guris organizaram uma exposição na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Estou na dúvida que tema era. E aí o vice-presidente, então tem uma bancada fascista na Câmara de Vereadores muito forte, muito forte. Os caras proibiram, vetaram a exposição. Bom, é o que bastava para a gente, né? Pá, vem para tudo fora, fortaleceu a ideia, né, do jornal e tal. E naquele momento a gente estava com uma coisa que foi um tanto da nossa tradição, de exposições coletivas de humor, de charge de cartoon. Desde, eu me lembro, acho que a primeira nossa foi em 75, Humor na Praça da Alfândega, e sempre isso, né, contra a ditadura, contra a opressão, contra... isso, na verdade, que nos move, né? Que nos move. E o grupo tinha retomado essa nossa tradição de não temos veículo, não temos de publicar, exposição. Então, o Grifo foi antecedido por aquela censura. Fizemos várias exposições nessa sequência, né? E aqui, as duas sobre Gaza, né? A do ano passado, Venha para Gaza, e agora Minha Gaza, Minha Vida. Então você não quer ir andando e contando? A Gelanda vai mostrando um pouco. Na primeira, nós tivemos mais participantes estrangeiros, né? 2 cubanos, né? Uma das minhas funções também era isso, né? As relações internacionais. Este aqui ele é mais local, né? Ela é mais local. O Edgar Vasquez, né? O primeiro, tu já mostraste, né? O Castilho, o grande Latuf, né? O grande guerreiro, né? O Edgar, que batizou as duas. O Edgar é uma constância, né? O Edgar é uma constância no tema. Nós fizemos uma reunião, uma conversa semana passada aqui mesmo, um bate-papo sobre a exposição, e o Edgar uma aula de lucidez, né, sobre o que está em disputa em Gaza, né, o que é realmente. Eu aqui, o mais primário da turma inteira, né, o mais óbvio também, né, o menos engraçado, o mais óbvio. Então, os poderes que manipulam sucessivamente a destruição da terra, né? O capital, a indústria bélica, Netanyahu, o maluco aquele, o outro aqui, o filho do maluco, né? Grande Donga. A constante mesmo, né? A constante mesmo é a destruição. A destruição de um povo, a destruição da sobrevivência desse povo. Este tema eu fiz na exposição anterior, né? É recorrente, né? É recorrente no humor. A estrela cadente que desaba sobre um povo. Denis Pimenta. O Denis é um dos jovens. É um carinha muito jovem que nos apareceu numa exposição dos cartoons sobre a enchente. Fizemos uma bela exposição bancada pelo movimento sindical, formidável exposição. Mas apareceu o Denis. Este é o Eugênio Neves, no passado assinava Corvo. Eugênio Neves. Um dos desenhos mais poderosos do Brasil.
capacidade, o acabamento, as máquinas que ele faz. A gente brinca de cada vez que o Eugênio desenha uma máquina dessas, a gente passa uns 2 meses sem desenhar máquina. Né? Ninguém se anima, ninguém se atreve. Né? O Málcio é um fenômeno. O Málcio é professor de artes da Universidade de Santa Maria, cartunista desde sempre, desde a turma, e ele passou um tempo sumido, mergulhado no seu mestrado, depois no seu doutorado, né, nas suas aulas e tal, né? E nós marcando ele, né? Pá, tem que vir para a exposição, Ele disse, não, eu termino, eu tenho cronograma, eu termino, não lembro que data foi, eu apresento o doutorado e tal, e tá aí, na edição seguinte eu já vou estar aí. E de fato. E ele surpreende que ele opera com materiais, imagina, literalmente gaze ensanguentada, a tradição dos trocadilhos, né? Sinta-se em casa, algazarra, mulheres e crianças primeiro, um impacto permanente e ao mesmo tempo com a beleza da arte. Olha os desenhos dele, né? Ele usa uma cor eletrônica também, né? O Serjão disse isso hoje lá na fala, né? Sim, militantes, mas primeiro com um puta do trabalho, com uma baita qualidade jornalística, com uma baita uma qualidade gráfica, né? As nossas ideias têm que estar sustentadas numa linguagem de alta qualidade, né? Olha essa chupada aqui do João. Baixou o território, sangue, né? Chupou o sangue do troço. O Fux é outro dos relativamente novos, né? Ele tem uma boa linguagem, o desenho dele não se aproxima de um desenho do Vasquez ou do Bier, né? Mas ele é consistente na sua fala, né? Elias, olha que loucura isso aqui. Que paulada! Que paulada! Esse tem o gauchismo também, que essa é uma frase que a gente se acostumou a ouvir, a falar. Não repara. Não repara, cadê fome? O poderoso Santiago. O Santiago é o gaúcho mais conhecido fora daqui e internacionalmente. Aliás, ele é mais... O Ziraldo disse isso uma vez, que fez as contas, o Santiago tinha mais prêmios internacionais do que o Ziraldo. Né? E o Ziraldo era apaixonadíssimo pelo Santiago, pelo desenho do Santiago, a falsa simplicidade do desenho de Santiago, né? E muito poderoso sempre. O Santiago tem muito tempo a gente brincava, antes da situação caótica chegar a esse ponto, a gente brincava que o Santiago era de nós o único que tinha conseguido manter o sentido de indignação, né? Já está vendo, redemocratizou o país, as coisas estão ficando leves, a gente já pode virar, respirar e tal, e o Santiago continuava indignado e tal. A gente disse, puta, o Santiago é o último que resiste, agora todos nós estamos voltando. Mas o Santiago sempre teve esse traço, ele nunca perdeu a noção de classe, ele nunca perdeu agudamente o sentimento da injustiça colocada nisto, né? Da opressão de classe, opressão em cima dos pobres, da exclusão, né? Então, quando ele faz uma dominação de países imperialistas sobre os menores, ele não perde a perspectiva do menor. Muito. É um grau de humanidade dele linda. O Ício também, que é uma relativa novidade para vários de nós, outro impacto poderoso. Olha essa tira verticalizada.
Este muralzão aqui o Eugênio Neves criou este desenho de cima dele, com desenhos dos vários outros, né? Da Louvière, do Latouff, Beer, Schroeder. A Louvière também é uma novidade na turma. Ela não é classicamente, ela não é cartunista, é tatuadora, fã de história em quadrinho, fã do quadrinho italiano, e ela tatuou um quadrinho. Aí ela foi numa reunião da Grafar, lá no boteco, no Tutti Giorni, né? E mostrou para os guris, vem, foi se integrando no grupo. Está na Itália, desenhando cada vez melhor, mais poderoso. Virou uma desenhista de primeiro time de história em quadrinho, trabalhando com os mestres. Então, essa é aqui o House. A Grafar é uma entidade bem curiosa, né? A Grafar é como a SAPA, a Sociedade Amigos de Porto Alegre. Tinha uma crônica do Veríssimo, dizia que adorava o verão de Porto Alegre, onde só ficavam os que efetivamente amavam Porto Alegre, né? Os outros oportunistas iam tudo para a praia e tal, então aí a cidade ficava só para quem é da cidade, legitimamente, né? Tu acha mesa em bar, tu acha lugar para estacionar, o cinema tem, né? Não tem fila no cinema, então tem aí o Jesus Iglesias, humorista, junto com o Zé Antônio Pinheiro Machado e a atriz Claudinha Meneghetti, criaram a SAPA, a Sociedade de Amigos de Porto Alegre. A Grafar é a Associação dos Artistas Gráficos do Rio Grande do Sul, que não existe, que é só esse nome, esse título, essa ideia, né? Ela não tem estatuto, ela não tem local, não tem nada e tal. Quando se elegeu como presidente, o House, ele virou eterno. Então, o House, Beer House, é o presidente eterno da Grafar, dessa coisa que não existe, né? E ele, esta exposição, basicamente é o Schroeder, o House e o Eugênio Neves, que são os pais desta aqui. Muito legal, Paulo. A gente quer... Eleonora, tu quer fazer? A Eleonora filmou, fez a nossa abertura. Quer fazer uma pergunta aqui antes da gente caminhar? Paulo, eu estava pensando aqui, essa exposição e o trabalho de vocês resgata uma tradição de esquerda do humor que nos últimos anos a direita tentou abocanhar e teve muito apoio de televisão e tal para, digamos, arrastar o humor para a direita. O humor é um humor diz que é possível crescer o humor pela esquerda. Como é que você vê isso ideologicamente? Basicamente o humor, nós interpretamos basicamente o humor como feito para incomodar os poderosos, né? Então, uma arte colocada na perspectiva do povo, na perspectiva de quem está sofrendo, né? Então, isso significa bater nos poderosos, né? Para nossa sorte ou azar, vivemos neste campo em que os poderosos são da direita, né? Tem uma discussão tão intensa quanto abafada, quer dizer, não temos feito ela em público, que é sobre a questão da Rússia, né? Então temos no próprio grupo, né, companheiros que estão de um e do outro lado lá, ali o poder, a invasão, então, considerando todo o tema da Europa, né? Estamos nessa outra perspectiva, né? A Europa com os Estados Unidos invadindo o espaço da Rússia, provocando e tal. Mas nós temos essa concepção, né?
o humor, o cartoon, a charge, ele é basicamente para bater nos poderosos, debochar dos poderosos, ironizar os debochados, e apontar e denunciar, né? O Latuf faz isso com muita força, né? O Schroeder faz isso com muita força, o Edgar sempre, né? Então, um humor na perspectiva dos pobres, dos excluídos, dos fracos, basicamente é isso, né? Aí coincide que, estando aqui, os nossos opositores é a direita e basicamente o capitalismo, né? Os seus processos. Então, enquanto houver tinta, né? Enquanto houver tinta, a gente vai estar denunciando, né? A maioria de nós tem claramente uma perspectiva anticapitalista, né? Um que outro pela indicação contra o poder, contra a injustiça, né? Neste trem que nós estamos, perdemos alguns queridos amigos de sempre, da vida inteira, né? Que estão na perspectiva de Israel, né? Na perspectiva sionista, né? Do seu território, direito ao seu território, os ataques e tal. Então esses companheiros se afastaram, né? E continuamos amando eles, né? São companheiros desde mocidade, nas causas comuns contra a ditadura e tudo, né? Então aí chegou num troço muito específico, né? Que é o que pode acontecer. Não temos identitaristas aqui no humor, no grupo, né? O que talvez aconteça quando aparecer algum. Vai chegar um momento que vai estabelecer ainda a fronteira, né? E alguns vão se excluir, se auto-excluir. Legal. Paulo, a gente queria agradecer muito a sua participação aí, essa apresentação da exposição, agradecer também a todo mundo que está nos acompanhando aqui e convidar o Paulo para fazer, então, mandar sua mensagem, aquela fala de encerramento, de balanço, de para onde vamos, não sei, vamos mostrar aqui esse de fundo, talvez depois a gente fecha com a do... E as informações para quem quer... até quando fica. Essa exposição, ela fica até abril, metade de abril, 16, 13. Eu vou ter que atualizar essa informação. 16 de abril, se não me engano. No Clube de Cultura de Porto Alegre, que fica no bairro Bonfim, que é o bairro judeu de Porto Alegre. É feita aqui, num clube que foi criado por judeus comunistas, que hoje estariam na volta dos 100 anos, 110 anos, né? Esse clube aqui se manteve sempre como isso, né? Efetivamente um lugar que acolhia a cultura, né? Clube de cinema que tu contaste, a cooperativa dos músicos de Porto Alegre, muitos eventos de teatro, grupos de teatro se reuniram e ensaiaram aqui, né? O Luiz Fernando Veríssimo tem uma bela frase que ele usou num livro coletivo nosso, no QI 14, né? Eu tenho posição muito clara, um pé na frente e outro atrás. Legal. Rosco. Muito obrigado, Paulo. Obrigada. Legal.